Ó meu Jesus, meu mestre e meu amigo, purifica o meu coração, perdoa os erros que cometi, apague os meus pecados e, sobretudo, ilumine a minha alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, crianças! Estou eu aqui de volta, tia Fabiana, para falar um pouco mais da catequese para vocês. Estava um pouco sumida, mas agora eu voltei. Hoje a gente vai falar sobre a fé. Você sabe o que é a fé? A princípio eu vou começar falando o que a fé não é. A fé não é alguma coisa assim que a gente sente, né? Como calor e frio, não é de se sentir. Os milagres, eles acontecem. Deus faz os milagres, mas a fé não depende de a gente ver esses milagres. A fé se dá quando a gente acredita na palavra de Jesus. A gente acredita porque é Jesus quem está dizendo. Por exemplo, na Eucaristia. A Eucaristia, a gente não vê Jesus, mas a gente sabe que é Jesus porque ele disse, isto é o meu corpo. Então, porque Jesus disse, a gente sabe que ali está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. A fé é isso. Só com os olhos, a gente não consegue ver um monte de coisas. As estrelas, por exemplo, ou coisas que estão muito longe, a gente não consegue ver de olho assim, sem usar nada. A gente precisa, às vezes, usar um binóculo ou, às vezes, um telescópio para enxergar essas coisas que estão longe da nossa vista. Mas também tem aquelas coisas que são muito pequenininhas, assim, quase que invisíveis. E são realmente invisíveis ao olho nu da gente. Então, para ver essas coisas, a gente vai precisar usar um microscópio, por exemplo, as bactérias, os vírus, que provocam doenças que são reais. A gente sabe que as doenças são transmitidas por eles, mas a gente não enxerga. Então, só porque a gente não vê, não significa que essas coisas não existem. Assim também existem muitas coisas do mundo sobrenatural. Essas coisas que eu falei são do mundo natural, mas no mundo sobrenatural também há coisas que não podemos ver. Por exemplo, os nossos anjos da guarda. Eles estão o tempo todo cuidando de nós, nos protegendo, nos guiando até Deus, e a gente não consegue ver com os nossos olhos. Nós podemos conhecer que Deus existe através da criação dele. Então Deus criou esse mundo perfeito, cheio de plantas, cheio de animais e todo o ecossistema, tudo junto, combina uma coisa com a outra, é tudo muito perfeito. E através da perfeição da criação de Deus, a gente sabe que ele existe. A gente entende com a nossa inteligência que existe um Deus criador de tudo isso. Essas coisas não surgiram por acaso. Mas como que é Deus? Como é esse criador? Como é o céu? Como é o inferno? A gente se pergunta como são todas essas coisas que a gente não conhece. Por mais que a gente estudasse, por mais que a gente se esforçasse, a gente jamais ia conseguir chegar a uma conclusão absoluta sobre essas coisas. O único conhecimento dessas coisas a gente só chega através da fé. Tomás de Kempis, o autor daquele livro famoso Imitação de Cristo, diz assim, que se a gente pudesse facilmente compreender as coisas de Deus, as coisas que Deus faz e seus mistérios, as coisas já não seriam tão maravilhosas assim. Deus pode muito mais fazer do que a gente, com a nossa humanidade, compreender. Então, para conhecer essas coisas tão importantes, Deus deu para nós um presente, o dom da fé. E através da fé a gente compreende, entende, conhece as coisas de Deus e o modo como Ele quer que a gente se comporte. Essas coisas a gente jamais poderia compreender se Deus não nos desse a fé. E a fé a gente recebe, sabe quando? Lá no nosso batismo, quando a gente recebe a água e o Espírito Santo, a gente é batizado e a gente recebe esse dom de Deus, essa virtude da fé. Assim, então, a fé é uma virtude derramada por Deus na nossa inteligência. Se um dia você tiver a oportunidade de ver um inseto no microscópio, você vai olhar e vai perguntar: por que ele tem esses olhos tão grandes? Ou por que ele tem pelos nas patas? Para que serve isso? Se você fosse fazer essas perguntas, para quem você perguntaria? Talvez para o seu professor, porque ele sabe mais que você, porque ele estudou por mais tempo. Da mesma forma, na fé, a gente sabe de algumas coisas. A gente sabe que em Deus há 3 pessoas. A gente sabe que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A gente sabe que Jesus veio ao mundo para nos salvar e morreu por nós.
Sabemos também que Jesus Cristo está presente na Eucaristia e que a Santíssima Virgem Imaculada está no céu. E outras coisas mais. Mas se a gente quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, a quem que a gente vai perguntar esses assuntos da fé? A nossa mãe igreja, a Igreja Católica, sim, porque sobre ela está a luz do Espírito Santo para nos dizer sempre a verdade, é ela quem nos guia. A Santa Igreja foi criada por Jesus Cristo para nos ensinar o caminho, para nos dizer a verdade. É por isso que a gente diz, creio em tudo que ensina a Santa Mãe Igreja, porque é Deus quem fala. E a gente tem a certeza de que a Igreja tem a verdade, não por causa de algumas pessoas estudiosas, que a gente acredita nelas, mas sim por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a certeza, porque o Espírito Santo está sobre a igreja. Deus veio ao mundo, disse tudo o que tinha para dizer e deu esse conhecimento à igreja como um depósito sagrado da fé. É como se a igreja fosse um banco. E nesse banco está depositado todo o conhecimento, tudo aquilo que Jesus quis ensinar para nós. E a igreja tem essa responsabilidade, com a ajuda do Espírito Santo, de distribuir para as pessoas, né? Ensinar as pessoas a fé verdadeira. Então, a doutrina dos apóstolos que foi pregada, aqueles apóstolos mesmos que conviveram ali com Jesus, foi passada de ano após ano, um para o outro, e continua viva até hoje na nossa igreja. A gente seria muito doido se a gente não acreditasse nos apóstolos, se a gente não acreditasse naqueles que viveram lá junto com Jesus e passaram esses ensinamentos ao longo dos anos. A Igreja Católica tem 3 características: a autoridade, a infalibilidade e a indefectibilidade. É estranho essas palavras para você? Eu vou explicar cada uma delas. Primeiro, a autoridade. A autoridade é o direito que a igreja tem de falar em nome de Deus e de ser ouvida também. Em Lucas 10, Jesus fala assim: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E é a esse versículo que se refere essa autoridade da igreja. A infalibilidade significa estar livre de erro quando proclama as verdades de Deus. É como está escrito em Mateus 28:20. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É a esse versículo que se refere a infalibilidade. Deus está com a igreja, então ela não pode falhar. E o terceiro, a indefectibilidade, que é o nome mais difícil de se falar, significa que a igreja vai permanecer até o fim, do mesmo modo como Jesus a fundou. E o versículo que se refere a ela é Mateus 16:18, que fala que sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Para a gente aceitar a fé, a gente precisa também levar uma vida digna daquela fé que a gente fala que tem. A nossa vida tem que ser correta e de acordo com aquilo que a gente acredita. A prova da nossa fé se manifesta nas nossas obras, nos nossos atos, as coisas que a gente faz, não só com as nossas palavras. Não basta a gente dizer que a gente ama a Deus se a nossa vida não mostra isso. E você sabe o que é amar a Deus? Amar a Deus é quando a gente quer fazer a vontade dele acima de tudo, acima das nossas vontades, acima dos nossos sonhos. Antes de alcançar os nossos sonhos, a gente quer alcançar os sonhos de Deus para nós. O que é a gente fazer a vontade de Deus? É fazer aquilo que ele nos manda, a obedecer aos pais, amar o nosso próximo. Os 10 mandamentos são vontade de Deus. A fé que é derramada sobre nós lá no batismo, como eu falei antes, ela salva a criança que é batizada. Mas a partir do momento que essa criança já tem a razão, que é por volta dos 7 anos de idade, quando a gente já tem a capacidade de pecar, né, de fazer coisa errada, a gente também precisa ter atos de fé. A gente precisa manifestar a nossa fé, correr atrás dela. Não é só batizou, pronto, tô salvo. O que é o ato de fé? O ato de fé é quando a gente tem dentro da gente um anseio, um desejo, uma vontade viva de agradar a Deus, de querer amar a Deus mais do que a gente já ama, e aquilo ali nos move. Isso é que é o ato de fé. Você quer mudar, você quer agradar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Você tem o desejo vivo, e esse desejo não deixa você desanimar. Então isso é o ato de fé. Existe a fé humana e a fé sobrenatural. Na ordem natural, como que acontece a fé? A gente acredita nas pessoas que a gente julga que tem mais inteligência que a gente.
Então, por exemplo, os cientistas dizem que tem galáxias, mas a gente não viu as galáxias. A gente acredita naqueles que são estudados, que disseram que existem galáxias que são muito longe da gente, não tem como a gente ver. Ou então tem coisas que a gente só conhece porque a gente viu fotos, né, leu nos livros, ou a gente viu algum vídeo a respeito. São outras pessoas mais velhas que a gente, que estudaram, e a gente acredita naquilo que elas ensinam para nós. Por exemplo, que existem bactérias, né, que eu já falei antes, né, você nunca viu nenhuma, mas alguém estudou mais que você e você acredita, isso é fé. Você acredita no que você vê, no que você ouve falar, no que está escrito em livros. Se as pessoas não depositassem a sua fé nos outros, imagina como seria enlouquecedor se você tivesse que descobrir tudo sozinho por si mesmo. Já pensou se você tivesse que você mesmo descobrir que a Terra é redonda? Ou se para tomar um remédio para aliviar a sua febre, você tivesse que pesquisar planta por planta, você mesmo no laboratório, fazer experimentos científicos para saber qual que é a planta que vai, o chazinho dela vai aliviar a sua febre, você ia pirar. Na ordem sobrenatural também acontece a mesma coisa. Tem algumas coisas que superam a nossa capacidade de entendimento. Por exemplo, a Eucaristia. Na Eucaristia, a gente sabe que Jesus está vivo e presente ali, porque foi Jesus quem falou isso para nós, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, foi ele quem disse. Os anjos, mesmo que a gente não veja, a gente tem fé nos anjos, porque Deus enviou os anjos aqui, e esses anjos são revelados na história, a gente sabe que eles vieram, eles se tornaram visíveis em alguns momentos, e a gente crê nisso. Isso foi uma coisa que Deus quis revelar para nós. Então, a gente jamais pode duvidar da revelação de Deus. Deus é infinitamente perfeito a ponto de não se enganar. Ele é perfeito, ele não tem a possibilidade de Deus se enganar. E da mesma forma também, ele não pode nos enganar, ele não pode mentir para nós, porque Deus é supremo e perfeito. Bom, se você acredita que a sua fé ainda não é grande o suficiente, não é do tamanho que você queria que ela fosse, você pode fazer algumas coisas, não fica aí parado. Você pode fazer algumas coisas para aumentar a sua fé. Primeiramente, a oração. Faça a oração pedindo a Deus que aumente a sua fé, né? Foca nisso. Senhor, eu acredito, mas aumenta a minha fé. Você também pode frequentar os sacramentos. Quando você receber a sua primeira Eucaristia, ou se você já recebeu, vá com frequência à Santa Missa, não só nos domingos e outros dias de preceito, mas vá com a máxima frequência que você puder, no desejo de buscar a santidade. Confesse com frequência. Se você pecou, não espere ficar acumulando pecados. Vá ao padre, se confesse, se arrependa e faça propósito de mudança. E outra forma também de você aumentar a sua fé, muito prática, é você ler a vida dos santos, ler os ensinamentos, o que os santos fizeram. Segue o caminho dos santos, porque não tem erro se você fizer isso. Isso tudo é alimento para a nossa fé e vai te ajudar muito. Então, não deixe de alimentar a sua fé, porque ela é como uma plantinha que precisa ser regada todos os dias, com a oração, com a busca da santidade. Volte-se sempre para Deus. E nós vamos encerrar nossa catequese de hoje com a oração do ato de fé. Onde que eu acho o ato de fé, tia Fabiana? No Pocket Terço. No Pocket Terço você pega na aba de orações, digita lá ato de fé, e aí você vai selecionar essa oração, e hoje nós vamos fazer junto aqui, tá bom? Se você tiver aí com o celular do papai e da mamãe, pega aí no Pocket Terço, pausa o vídeo e vamos ler junto aqui o ato de fé com bastante fervor. Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque Deus, verdade infalível, me o revelou. E nesta crença quero viver e morrer. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchauzinho, a gente se vê por aí.